Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos sobre o discipulado. Na semana passada, a pastora Lutermar falou sobre atos de piedade. Atos de piedade. Todo discípulo, todo cristão que deve ser um discípulo, precisa ter atos de piedade. Atos de piedade consiste em você estar buscando, procurando ter atitudes que te aproximem de Deus, tais como oração. Todo cristão, todo discípulo tem que orar, buscar a Deus em todo o tempo, em todas as situações, questão de decisões que vai tomar, tudo tem que ser motivo da nossa oração. Leitura da palavra é outra atitude que o discípulo, o cristão, precisa ter. Ele tem que ler a palavra para saber qual é a vontade de Deus, o que é que Deus fez no passado, o que é que Deus está fazendo no presente, o que Deus vai fazer no futuro, o que Deus quer que eu faça e que Deus quer de mim no tempo presente. Isso eu encontro lendo, estudando a palavra, e também através do jejum, né? O jejum, ele tem um objetivo. Eu me abstenho de alimentos do meu dia a dia para me dedicar de uma forma mais intensa, com um objetivo específico, em consagração a Deus, para que Deus, eu coloque diante de Deus e busque diante de Deus coisas que precisam ser aclaradas para mim e na minha vida. Então, foi sobre isso que a pastora Lutermar discorreu na última quinta-feira. Hoje nós vamos falar das obras de misericórdia. Se atos de piedade é a minha relação com Deus, na busca de proximidade através de oração, através de leitura, através de jejum, as obras de misericórdia, ela é uma resposta desse meu relacionamento com Deus em direção ao meu próximo. Em direção ao meu próximo. É inconcebível que um cristão verdadeiro não se importe com o seu próximo. O cristão verdadeiro, aquele que é realmente discípulo de Cristo Jesus, ele precisa estar sensível às necessidades das pessoas, às necessidades do seu próximo, a necessidade que está acontecendo na sua na sua vizinhança, no seu bairro, no seu estado, no seu país, no mundo como um todo. Ele tem que estar sensível a essa necessidade. Por quê? Porque estas coisas devem ser objeto da sua oração, naquela busca de comunhão com Deus, naquela busca de aproximação com Deus, deve ser objeto, de intercessão, de leitura da palavra, para saber o que é que Deus quer que nós façamos no meio dessa situação, em relação ao próximo que está passando necessidade. Então, as obras de misericórdia dizem respeito àquilo que eu vou fazer em relação ao meu próximo, mas em direção, em submissão à vontade de Deus na minha vida. Então, por isso que eu estou dizendo que é inconcebível que o cristão, que é um discípulo verdadeiro de Cristo Jesus, não olhe e não tenha sensibilidade ao seu próximo. Um texto que eu quero usar aqui para demonstrar isso que nós estamos falando, se encontra lá em Lucas capítulo 10, do verso 25 em diante. Nós lemos assim, verso 25: certa ocasião, um perito na lei
levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, vamos notar que essa pessoa não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa do comum, do dia a dia. O texto diz que ela era um perito na lei, ou seja, essa pessoa conhecia muito bem o que dizia a lei. E o texto diz que ele queria colocar Jesus à prova. É como às vezes as pessoas aí querem colocar Jesus à prova, né? Uns dizem aí que você tem que reivindicar coisas de Deus e tal. Você não tem que reivindicar nada de Deus, né? Até porque Deus não se deixa pressionar. Deus não se sente acuado por ninguém, né? Na verdade, nós precisamos nos aproximar de Deus com humildade e buscar nele, que é o Senhor da nossa vida. Mas isso é objeto para um outro estudo. Mas aqui este homem estava querendo testar Jesus e pergunta a Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna é algo realmente importante, mas aquele homem não estava interessado em saber como ele poderia herdar a vida eterna, ele queria saber a resposta de Jesus, né? E então Jesus, sabendo e conhecendo o coração do homem, porque o Senhor conhece todas as coisas, ele respondeu assim. Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Pergunta Jesus. Respondeu Jesus: como você a lê? Aí então respondeu aquele homem: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as forças e de todo o seu entendimento. Então, aquele homem está falando dos atos de piedade. Toda a atitude, tudo que o homem faz para se aproximar de Deus são os atos de piedade. Então Jesus a lei está dizendo: tem atos de piedade, busque se aproximar de Deus, busque, né? E aqui está falando amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Faça tudo para se aproximar de Deus, tenha atos de piedade. E continua a resposta daquele homem: ame o seu próximo como a si mesmo. Aí ele fala sobre as obras de misericórdia, amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, ajudarmos o próximo, fazermos ao próximo aquilo que o próximo precisa, como nós faríamos se fôssemos nós que estivéssemos no lugar daquela pessoa. Se eu estou passando fome, eu tenho que comer. Olha, se a pessoa está passando fome e eu dou um socorro àquela pessoa, né? E assim por diante, né? Então, disse Jesus a esse homem: você respondeu corretamente, faça isso e você vai viver. Ou seja, tenha atos de piedade e pratique obras de misericórdia e você vai herdar a vida eterna. É isso que o Senhor está falando aqui, né? E Jesus está dizendo: olha, o que você está lá. Ele responde, Jesus fala: ó, faça isso para que você tenha a vida eterna. Aí aquele homem, não satisfeito, né, e tentando dar uma justificada na sua própria resposta, ele continua o texto e diz assim: mas ele respondeu, querendo justificar-se, e perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Às vezes nós nos questionamos: quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa? E então Jesus conta uma parábola, né? E veja bem, essa parábola ela se adequa, ela se aproxima muito daquilo que nós vivenciamos hoje. Diz o texto, verso 30:
Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Então, Jesus está contando uma parábola, fala: olha, tinha uma pessoa que estava passando por um determinado local, e então surgiram pessoas, surgiram assaltantes, surgiram facções, surgiram criminosos, lhe assaltaram, lhe espancaram, tiraram a roupa, tiraram o seu celular, tiraram o seu tablet, tiraram tudo que ele tinha, ficou incomunicável, e espancaram a essa pessoa, deixaram ela praticamente morta. Então, Jesus continua e diz: estes lhe tiraram a roupa, deixaram quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, ou seja, um líder religioso, um pastor, um SD, um bispo, alguém, um líder, um pastor, um líder religioso. Estava passando ali um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Ou seja, ele viu aquele líder religioso, aquele pastor, aquele SD, aquele bispo, aquele homem conhecedor da lei, conhecedor das coisas de Deus, viu aquele homem caído, ele passou pelo outro lado da rua e foi embora, deixou o cara caído lá. O texto continua e diz assim: assim também um levita é um cristão participante do corpo, participante lá participante da igreja. Um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, ou seja, teve o mesmo comportamento que o seu líder. O liderado normalmente imita o líder. Então, era um pastor, um bispo, um SD, passou de lado, veio um membro da igreja, viu a pessoa lá toda espancada, surrada, estava nua, toda machucada, e pegou e passou também. Vou perder meu tempo com essa pessoa, não. É um bêbado, é um drogado, e deixou a pessoa de lado. E então Jesus continua esse texto e diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Olha só, samaritano aqui, está falando, estava um samaritano. Esse samaritano não se dava com o povo dessa localidade, mas ele estava de viagem. Não eram muito amigos, não eram muito amistosos, mas quando ele viu, e aqui não diz que ele era um religioso, não diz que era um levita, diz que era um samaritano, ou seja, uma pessoa que, transliterando, uma pessoa que não pertencia à igreja, uma pessoa que não pertencia a uma congregação, Ele passou, viu a pessoa e teve misericórdia dessa pessoa. Ele teve piedade. E diz o texto: aproximando-se,
enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então, o que está acontecendo? Olha só, aquela pessoa não apenas falou, puxa, coitado, está todo machucado, foi assaltado, puxa, realmente a cidade é violenta, olha só que tristeza. Não, ele também teve esse pensamento, mas não apenas ficou na palavra, ele teve atitude, ele praticou obra de misericórdia, ele foi até a pessoa, e o texto diz que a primeira coisa que ele enfaixou as feridas, ou seja, ele mexeu naquilo, na dor do outro, ele mexeu onde doía, e procurou cuidar da dor daquela pessoa que ele não conhecia. E enfaixou, protegeu o machucado, protegeu as feridas. E diz mais o texto, que ele não apenas fez isso, ele derramou sobre ela vinho e óleo, ou seja, ele jogou um medicamento na busca de curar as feridas, de tirar a dor e o sofrimento daquela pessoa. Ele agiu, ele mexeu, colocou ataduras, protegeu e colocou medicamentos à busca de curar a dor, a enfermidade daquele homem. E mais, diz o texto que ele depois colocou sobre o seu próprio animal. Ele pegou aquele homem depois que protegeu as suas feridas e que curou, que tratou, tal, abriu a porta do seu carro e colocou a pessoa dentro do seu carro, né? Naquela época não tinha carro, mas tinha um animal, tinha o burro, o cavalo, ele colocou em cima do seu animal e mandou, ou seja, colocou dentro do seu carro e levou a pessoa. Levou para onde? Levou para um hotel, né? A hospedaria da época, e cuidou dele lá, né? Ele pegou, colocou a pessoa dentro do carro, levou, foi até um hotel, tirou essa pessoa do hotel, levou para o quarto e cuidou dessa pessoa, né? Então, queridos, aqui a gente vê aqui que esse homem, primeiro, ele se esqueceu do preconceito e da rixa que existia entre as pessoas. Ele gastou tempo com aquela pessoa. Ele deixou de lado o que ele estava fazendo para socorrer a pessoa. Ele estava indo para fazer uma coisa, mas de repente ele parou para socorrer aquela pessoa. Ele gastou dinheiro com aquela pessoa, investiu na vida daquela pessoa e saiu do seu conforto. Pegou, fez força, colocou a pessoa, foi lá e cuidou da pessoa. E diz o texto ainda, no dia seguinte, deu 2 denários, ou seja, deu um dinheiro a pessoa lá do hotel e disse àquela pessoa, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Ele falou, olha, eu vou deixar ele aqui, vou deixar aqui com você um pagamento da hospedagem. Se você tiver dinheiro, tiver custo além disso, quando eu voltar, eu vou passar por aqui, eu pago a você a diferença, mas cuida dele. Então ele gastou tempo, gastou dinheiro e gastou o crédito que ele tinha, porque falou, cuida dele. Certamente que ele era conhecido naquele hotel, ele passava por ali, ele era um viajante, ele passava por ali, já tinha passado outras vezes. Então agora ele colocou a pessoa, deixa ele aí, quando eu voltar vou pagar a despesa que você tiver com ele. Então ele está se importando com o seu próximo.
Então, esta atitude é uma obra de misericórdia. Aí Jesus questiona aquele jovem lá que estava querendo perito da lei, que estava tentando provar Jesus. Jesus pergunta: quem é o próximo? Quem foi o próximo dessa pessoa? Desse homem que ficou ferido, que foi assaltado. Quem é o próximo dele? O próximo dele foi o samaritano, que não era conhecido, que não era um religioso, que não era líder, que não era nem cristão. Então aqui, queridos, nós chegamos a questão que o cristão, o discípulo de Cristo Jesus, ele precisa olhar e se importar com as outras pessoas. Aquele samaritano não tinha responsabilidade nenhuma com aquela pessoa, porque não era nem povo dele. Mas ele resolveu dar tempo, mas ele resolveu investir na vida de uma pessoa que sequer ele conhecia. O religioso, o pastor, o SD, o bispo, o cristão passou de largo. Sabia qual era a necessidade, sabia qual era a dificuldade daquele homem, viu aquele homem machucado, viu aquele homem sofrendo, mas mesmo assim passou de largo. O samaritano não. O samaritano, ele pegou e fez o que precisava ser feito. Isto é praticar obras, praticar obras de piedade. Se importar com o seu próximo. Então, o que isso tem a ver comigo e com você? Nós fomos chamados por Deus, fomos libertos por Deus, somos cuidados por Deus. Para quê? Para termos obras de misericórdia e praticarmos atos de piedade, buscarmos a Deus e ajudarmos o próximo. É inconcebível que alguém que conheça Deus não se importe com o seu próximo. É impossível alguém que tenha realmente dependência de Deus não olhar para o outro com compaixão, com piedade, na hora da dor e do sofrimento. Jesus, quando concluiu esse estudo, falou aquele homem que estava por inquiri-lo, diz assim: aquele teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, Deus, Jesus aqui no caso está falando aquele homem: vá e faça o mesmo, pratique obras de misericórdia. Então, queridos, quanto mais próximos nós chegamos de Deus, mais nós olhamos para o nosso próximo, mais nós olhamos para a necessidade do nosso próximo, mais nós buscamos praticar obras de misericórdia. Por quê? Porque Deus nos direciona a andarmos em direção ao próximo e abençoá-los, em nome de Jesus. Que Deus, queridos, te abençoe, que o Senhor te oriente e que você, na sua caminhada, busque realmente ter atos de piedade, de busca incessante de Deus. Mas essa busca incessante de Deus não pode te afastar de praticar obras de misericórdia, de olhar para o próximo e agir em função dele. Isto é uma verdadeira união de atos e obras de misericórdia e piedade. Sem isto, o cristão não verá Deus. Que Deus te abençoe e que na próxima quinta-feira
A pastora Lutermar vai dar continuidade a esse estudo, mas que nós olhemos para o nosso próximo com toda misericórdia, com toda piedade, porque o Senhor ama a você e a mim, e espera que nós amemos o nosso próximo também. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, porque Tu és bom, porque Tua graça, Deus, invade a nossa vida. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem derramado as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a sermos sensíveis ao nosso próximo e levantarmos as nossas mãos e abençoá-los. Se necessário, Deus, colocar a mão no bolso, investir e gastar dinheiro para abençoar vidas. Se necessário for, ó Deus, abraçar essa pessoa e dar calor humano. Se necessário for, ó Deus, visitá-lo, gastar tempo com ele, mas nos ajude a olhar para pessoas como pessoas, a amarmos pessoas necessitadas de graça e de misericórdia, que nós nos vejamos como ministradores do Senhor sobre essas vidas. Eu peço essas bênçãos ao Senhor no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que as obras de misericórdia estejam presentes na sua vida e na minha vida em todo o tempo, em nome de Jesus. Graça e paz.